Suponhamos que eu precise calcular o cosseno de 0,2. 0,2 está na vizinhança de zero. E o cosseno de zero é conhecido, o cosseno de zero é 1. Então, tomando como base cosseno de zero igual a 1, nós vamos obter, pelo polinômio de Taylor, uma boa aproximação para o cosseno de 0,2. Tomando como base esses números aqui. O x0 eu vou te mostrar o polinômio de Taylor. O x0 é o 0. O f de x0 é 1. O x é o 0,2, é o número do qual nós queremos o cosseno. E a função é a função f de x igual ao cosseno x. O polinômio de Taylor, ele é uma soma de derivadas. O polinômio de Taylor de ordem k de x, f de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0. Quem é f' de x0? É a derivada primeira da função dada. No caso, a função é a função cosseno de x, f de x igual a cosseno de x. A primeira derivada mais a segunda derivada de x0 que multiplica x menos x0 ao quadrado dividido pelo fatorial de 2. Mais a terceira derivada de x0 que multiplica x menos x0 ao cubo dividido pelo fatorial de 3. Vai observando aí. Mais a derivada de ordem k de x0 que multiplica x menos x0 elevado a k. Você viu aí a derivada 3. Derivada 2 ao quadrado, derivada k, x menos x0 elevado a k, dividido pelo fatorial de k. Então, utilizando esse polinômio, nós vamos calcular com uma boa aproximação o cosseno de 0,2. Antes disso ainda, a primeira parcela é a equação de uma reta. E as outras parcelas vão fazendo uma aproximação do valor, obtendo valores cada vez mais próximos. Quanto mais parcelas eu resolver, eu vou encontrando valores mais próximos do valor real. Tá certo? No caso, o cosseno de 0,2. Então vamos ver como é que é a resolução. A função é f de x igual a cosseno x. O f de 0 é cosseno 0 igual a 1. Já te mostrei então que o 0 é o x0, o f de x0 é 1 e o 0,2 é o x. Para isso nós precisamos calcular também as derivadas. Então olha lá, antes de calcular as derivadas. O x0 é o 0. Então aqui vai ficar o f de 0, que é 1, mais a derivada primeira de 0, certo? Vezes x menos x0. Quanto que é x menos x0? O x não é o 0,2, o x0 não é 0. 0,2 menos 0 dá 0,2. Então esse fator aqui, ó, x menos x0, em todos eles vai ser 0,2 nesse problema. 0,2 ao quadrado, 0,2 elevado a 3, certo? Então vamos lá. O cálculo das derivadas. Então eu quero cosseno de 0,2, 0,2 é o x, x menos x0, acabei de te mostrar, é 0,2 menos 0, que é 0,2, aquele que vai dentro aquela diferença dentro do parênteses. As derivadas. Qual é que é a derivada? A função não é cosseno de x? Qual é a derivada de cosseno? Não é menos seno? Eu já estou substituindo o x0 aqui por quanto? Por 0. Lembra que o 0 é o x0? Então, f' de x0 vai ser o quê? Derivada do cosseno é menos seno de quem? De 0. Quanto que é o seno de 0? É 0. A derivada de segunda. A derivada de seno, né, cosseno, mas aqui não tem um menos, então menos cosseno. De quem? De 0. Nós estamos calculando a derivada primeira
do zero, a derivada segunda do zero, que é o x0 da história. Ele aqui, ó, x0, tá? A derivada segunda. Então, a derivada de seno é cosseno, mas tem o menos, menos cosseno. Cosseno de zero é quanto? É 1, menos cosseno, menos 1. A derivada terceira. Qual que é a derivada de cosseno? São derivadas sucessivas, né? Deriva a primeira, depois deriva essa, deriva essa. Derivada do cosseno. Não é menos seno? Então fica menos, menos seno, vai ficar o quê? Zero. A quarta derivada. Derivada de seno. Não é cosseno? Então vai ficar mais cosseno. Cosseno de zero é 1. Vou fazer até a quarta derivada só, tá? Você pode fazer a aproximação que você quiser. Agora observa com atenção. A derivada primeira deu zero. A derivada terceira deu zero. Então, volta lá para você ver. A derivada primeira deu zero. Zero vezes esse fator vai zerar essa parcela. A derivada terceira deu zero. Zero vezes esse fator dividido por fatorial de 3, essa parcela de grau 3 vai dar zero. Conclusão, sobrou apenas o quê? O f de x0 e as derivadas segunda e quarta. Então nós vamos colocar no problema apenas quais derivadas? A derivada segunda, que deu menos 1, a quarta derivada, que deu 1. Essas duas deu zero, vai zerar. Vamos substituir? Então, substituindo, vai ficar assim, ó. Cosseno 0,2. Aproximadamente igual a. Quem é esse 1? É o f de x0. Lembra? Aí ele aqui embaixo. F de x0 igual a 1. Então vai ficar 1 mais a derivada primeira deu zero. Então vai entrar o que? A derivada segunda. Quanto que deu a derivada segunda? A derivada segunda deu menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes o quê? Ó, menos 1 vezes o quê? X menos x0, não é 0,2 ao quadrado, dividido pelo fatorial de 2. E a quarta? A quarta deu quanto? Deu 1. A quarta derivada deu 1. 1 vezes 0,2 elevado a 4 dividido pelo fatorial de 4. 1 menos essa continha, 0,2 ao quadrado dividido por 2 vai dar 0,02. 0,2 à quarta vezes 1 dividido por fatorial de 4. Quanto que é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Isso vai dar esse número aqui. Então o cosseno de 0,2 deu esse, mais esse menos esse, na ordem que você quiser, né? Então deu 0,98006666, infinito. Na calculadora, olha o valor do cosseno de 0,2, 0,98006657. Então o que a gente pode observar? Que até a casa de milionésimos, os dois valores foram exatos. Houve a diferença de uma unidade na casa de décimos de milionésimos. Aqui é a casa de milionésimos, certo? A sexta casa. Décimos, centésimos, milésimos. Décimos, milésimos, centésimos, milésimos, milionésimos. Então vê que até a casa de milionésimos, os valores são exatamente iguais. Pelo polinômio de Taylor e pela calculadora. Mas por que pelo polinômio de Taylor esse número é ligeiramente maior que esse? Está vendo aí a sétima casa? Porque aqui a derivada sexta, não são só as pares, a sexta é menos. Então vai diminuir um pouquinho esse número aqui, aproximando mais desse aqui, certo? Existe um erro no resultado? Existe. Um erro muito pequenininho, que num outro vídeo eu posso mostrar como calcular esse erro. Mas observe então que, pelo polinômio de Taylor, nós fizemos uma excelente aproximação
em relação ao valor real. Na verdade, esse valor o valor real ninguém conhece porque ele é número irracional, né? Certo? Mas aproxima cada vez mais desse valor real. Certo? Reveja essa aula, volte tudo que eu fiz para você entender direitinho. Então você viu que o polinômio de Taylor nos permite calcular um número com uma aproximação, com a aproximação que nós quisermos. Quanto mais parcelas você faz do polinômio de Taylor, quanto mais parcelas você vai somando, maior é a aproximação, mais precisa vai ficando o resultado, certo? Então é isso por enquanto. Abraço, tchau, tchau.